Então vamos lá. Tenho aqui um amigo meu. Ai, 21 metros e 2 centímetros de ai. Temos connosco um homem que é um pioneiro. Quantos de nós podemos dizer que somos os primeiros em alguma coisa? Pois bem, o meu convidado de hoje foi o primeiro homem português a lançar 21 metros esta bolinha. Não satisfeito, foi o primeiro homem português a lançar 21 metros e, segundo os meus registros, foi também o primeiro atleta português a ser expulso da aldeia olímpica. Isso aconteceu em 2008, quando da sua boca saiu uma expressão que destronou as duas expressões mais famosas em Portugal até à data, que era Nós pimba. E Eu tenho dois amores. essa expressão que ele usou em 2008 só seria ultrapassada pelo Sai da frente, gato! E bem, é mesmo melhor sair da frente dele quando está em competição, porque senão ainda pode haver mortes. É ele, Marco Paulo Fortes. Muito obrigado, Marco, por estares aí desse lado. É um prazer. Olha, já há alguns anos que toda a gente, quando te vê, te cumprimenta assim, grande Marco. Mas a verdade é que tu nem sempre foste assim tão grande, não é? Tu, quando eras pequenino, eras baixinho e gordinho. É verdade. É normal, né? Todos nós passamos por essa fase de desenvolvimento. Acabei por ficar assim um bocadinho maior, fruto daquilo que era o meu trabalho, fruto daquilo que eu fui desenvolvendo para poder chegar a um nível superior a lançar o peso e pronto, foi o trabalho que foi feito que deu neste resultado. Mas tu ainda te lembras como é que era o pequeno Marquinho, lá pelas ruas do Lumiar? Sim, eu tenho algumas memórias muito boas em relação a esse tempo em que andava na escola de atletismo de Ameixoeira, que era mesmo ali ao lado de onde eu vivia. Andávamos lá tínhamos a escola de atletismo com o professor António Vieira, e foram outros tempos difíceis na altura, que não ganhava nada, nós maioritariamente no início fazíamos muitas provas de corta-mato e de quilómetro jovem. E de estrada também? Estrada também. Então tu gostavas de acompanhar a ambulância, não é? Eu era maioritariamente, ou grande parte das vezes, eu era aquela pessoa que fechava a prova e que trazia a ambulância atrás. Mas nem isso te fez desistir do atletismo, não é? Não, porque eu nunca fui uma criança muito sociável. Eu isolava-me muito, eu fechava-me no quarto, os meus amigos iam à casa dos meus pais, chamaram-me para ir brincar, eu pedia à minha mãe, por favor, para não sair. Dizia ela para dizer que eu não estava, ou que estava a dormir. Ou seja, eu gostava muito de brincar sozinho, gostava muito de estar sozinho. Quando descobri o atletismo, aprendia muita coisa, estava com muita gente diferente e isso era motivante, e então fazia com que eu tivesse gosto nos treinos, e eu tentava ir aos treinos mais vezes do que aquelas que eu podia, e por ter essa motivação não me custava muito ir às provas e ficar em último lugar. Fazia parte, também não era a minha prova, não era a minha prova favorita. Ficava triste, naturalmente, era uma criança, via todos os meus colegas que ganhavam provas e traziam medalhas e traziam taças, mas nunca acho que muito cedo eu percebi que não era ali a que era importante ganhar. Pois. E olha, o quanto é que viver no bairro da Cruz Vermelha te impulsionou no desporto? Tu vias no desporto como algum escape ou imaginavas bem cedo que, o desporto se calhar vai-me dar melhores condições de vida? Não, inicialmente não percebi as coisas dessa forma. Como te disse, o facto de ser uma coisa nova e dinâmica e todos os dias era diferente, e conhecer muitas pessoas,
isso motivava-me muito a estar ligado à parte do desporto e não à vida do bairro. Infelizmente tive muitos amigos que acabaram por enverdar na vida do crime, do tráfico, alguns deles até faleceram por causa de algumas coisas menos boas. E tu quando disseste que às vezes nem te apetecia ir brincar para a rua, se calhar tinhas essa consciência, bem, aqui não é bem o meu ambiente. Sim, talvez não conscientemente, mas eu muito cedo percebi que havia algumas coisas que eu não achava muita piada, havia muitas formas de estar, coisas que se faziam que não me interessavam, não era gratificante para mim, então tentava me isolar a determinado tipo de pessoas, a determinado tipo de atividades. Ir passear não era só ir passear, ou ir dar uma volta não era só ir dar uma volta, muitas vezes trazia água no bico, não foi preciso eu ir e correr mal, mas muitas vezes foi. Infelizmente, a polícia foi-me levar a casa algumas vezes por causa de muitos dos meus amigos da altura, os meus colegas de infância, que acabaram por fazer porcaria e irmos todos com a polícia até casa, que era para os pais perceberem aquilo que tinha acontecido. Mas tu mantiveste ligado ao desporto e, entretanto, quando vais para o Sporting, também cresces, deixas de ser uma bolinha e com o Oliveira e Silva começas a fazer um pouco de tudo. Antes de chegar ao Oliveira e Silva, eu treinei com a Anabela Leite, que foi a minha primeira treinadora no Sporting. Não sabia. A Anabela, coitada da Anabela. E nessa altura eu nem estava bem no Sporting. A verdade é que alguns dos meus colegas lá na escola de atletismo da Machoeira acabaram por passar para o Sporting e eu fui um bocadinho atrás deles, né? Ali um bocadinho à revelia do professor. Quando cheguei lá ao Sporting, pronto, como éramos uns quantos, pronto, lá me conseguia ir camuflando lá no meio deles e fazer alguns treinos. Treinei com a Anabela, na altura fazia salto em altura e barreiras, que eram as minhas paixões, sempre foram as minhas maiores paixões do atletismo, as disciplinas que eu sempre vi e que eu sempre gostei, foram as primeiras que treinei. Como é que alguém que não gostava muito de lançamentos acaba por se dedicar aos lançamentos, já que tu fazias bastantes coisas? Tive um problema no joelho e fiz uma micro-rotura ou uma contratura na coxa e lembro-me que tive que ficar algum tempo sem correr. Como estava a fazer fisioterapia, acabei por encostar-me ao grupo do Oliveira. Comecei a fazer alguns treinos de lançamentos sentado, porque não podia estar em pé. Comecei pouco a pouco a treinar lançamentos e acabei por ficar. Os resultados também, mesmo depois de eu recuperar, ainda ia fazendo um bocado de salto de altura, um bocadinho de barreiras e também o lançamento do peso. O lançamento do peso não era dos meus favoritos sequer e acabei por ser direcionado para aí porque fui mostrando que tinha algumas características, mas só depois de começar a treinar com o Vladimir Zinchenko, que foi meu treinador durante 18 anos, é que as coisas começaram a atingir outro patamar. Tu em juvenil foste aos Jogos Mundiais da Juventude, onde foste 24º, depois no ano a seguir, no Foz, foste primeiro. Sim, isso já foi com um ano de treino com o Vladimir Zinchenko. Quando fui às Jornadas Mundiais, fui 24º, mas fui o primeiro da minha idade. Nascidos em... Já sabias, para o próximo ano eu vou arrebentar com isto. Foi a promessa que eu deixei no ar, porque toda a gente, pronto, tinha expectativas. Aquilo foi quase a primeira vez de tudo, foi a primeira vez fora de casa, foi a primeira vez andar de avião, foi a primeira vez
noutro país, ou seja, na Rússia ainda por cima, uma realidade completamente diferente daquela que nós estávamos habituados, e acabei por ficar em 24º, mas deixei bem assente que no ano seguinte, quando fosse o Foz europeu, que iria lá para ganhar, e foi o que aconteceu. Nunca me esqueci dessa promessa. Durante o ano que passou a seguir, sempre que ia treinar, ia sempre focado que eu prometi que ia ganhar o Foz e vou ganhar o Foz. Então, o meu objetivo, um ano a trabalhar para esse objetivo. Conseguido. E tu achas que foi aí nessas experiências internacionais que tu disseste, não, é mesmo isto que eu quero? Ou já tinhas essa ideia? Sim. Nós, quando crescemos, ouvimos falar nos Jogos Olímpicos e ouvimos falar em campeonatos da Europa e campeonatos do mundo, acabamos por ver muitas vezes na televisão, e claro que isso acaba por nos motivar e fazer-nos sonhar um dia chegar lá. Depois do Foz, do europeu, meti na minha cabeça que era isto que eu iria fazer e que iria ser atleta, e que aquele era o primeiro passo. Na minha cabeça aquilo foi-se construindo assim, ou seja, em juvenil ganhei o europeu, agora para o outro ano vou ser júnior, vou ter o europeu também, tentar ficar nos 3 primeiros, e depois vou ter os sub-23, tentar nos 3 primeiros, depois chegar ao sénior e um dia, quem sabe, chegar ao topo. E acabei por me dedicar em completo ao atletismo nessa altura. E olha, quando eras júnior e olhavas para o recorde nacional do Fernando Alves e olhavas para as marcas lá fora, sabias que tinhas de rebentar com esse recorde, não é? Sim, é assim. Apesar de, em comparação com outros países, o nosso recorde era fraco, pronto, 19,30 m, em comparação, quer dizer, em Espanha era 21 metros e qualquer coisa. Por isso, em França era 21,80 m. Ou seja, e nessa altura achavas mesmo, não, eu vou esse recorde vai desaparecer? é assim, eu olhava muito para o Fernando. Fernando Alves foi um exemplo para mim durante muitos anos. Tive a felicidade até de trabalhar com ele, de treinar com ele há alguns anos, e sabia que em primeiro lugar tinha que bater o recorde nacional e tinha que chegar aos 20 metros. Nessa altura, não é como agora que toda a gente lança 22 metros e qualquer um lança 21 metros e meio, mas naquela altura lançar 20 metros, 20,50, 20,80, a partir dos 20,80 já era possível ganhar medalhas. Aliás, houve medalhas ganhas a 20,40, a 20,50 e tal, 20,60 em campeonatos da Europa. Agora, eu também tinha noção que até àquele momento que nunca tinha havido assim um real especialista em lançamentos cá em Portugal. Mas eu sentia que com a pessoa com quem eu estava a treinar, que as coisas podiam dar outro passo, podíamos chegar a outro patamar, avaliando por aquilo que eu fazia, aquilo que eu conseguia fazer, ainda muito jovem, e em comparação com outros atletas que lançaram 21 metros, ou com outros atletas noutros países onde já havia uma maior tradição e mais técnicos de lançamentos. Por isso estava confiante, tinha muita vontade de concretizar todas aquelas ideias que o Vladimir me dava, e que foi muito mais à frente é que eu percebi que tinha que fazer muita coisa para poder lá chegar. Agora, por falar em Fernando Alves, eu quando comecei a frequentar o estado universitário para treinar, ouvia uma lenda do Fernando Alves e de uma certa máquina que lá existia, uma prensa, uma leg press. Parecia do tempo da guerra, e então
diziam-me, "Ei, pá, o Fernando Alves usava as bolachas todas deste ginásio, ainda metia mais 2 ou 3 gajos pesados, num total de 700 quilos. Outros diziam que era 800, 900. Tu ouviste essa lenda? Eu vi o Fernando a fazer isso. Não eram 700 nem 800 quilos. Eram para aí perto dos 500. 500, não. Não, para aí, sim, 500, 600 quilos. Ele fazia aquilo em tom de brincadeira, mas fazia aquilo séries. Não era fazer uma vez, era várias vezes. Eu muito cedo, eu acho que muito cedo comecei a conviver com muitos colossos do nosso atletismo. Nomes, olha, ainda no outro dia estiveste aqui a falar com o Bispo foi meu colega de quarto no CAR, antes disso estiveste a falar com o João Pires, que também foi meu colega no CAR. Ricardo Alves, Ricardo Alves também foi meu colega no CAR, ou seja, estivemos todos ali na mesma zona, na mesma altura. Aliás, eu até considero-me que faço mais parte dessa geração mais antiga do que propriamente da minha geração e outras adiante. Eu, muito novo, comecei a lidar com esses atletas e vi muita coisa exorbitante feita por atletas. Eu lembro-me de ver, por exemplo, como é que ele se chama? Os gêmeos que faziam salto e comprimento, que eram os dois do... Exatamente. Eu lembro-me de ver os Castelo Branco a fazerem 300 quilos ou 300 e tal quilos de... Eles chamavam meio agachamento. É um quarto de agachamento. Hoje é menos de um quarto, é para aí um quinto de agachamento. Mas, ou seja, vi eles a fazerem esse tipo de coisas e era incrível. Também vi o Fernando Alves a fazer 200 quilos de spin, também era incrível. Mas isso tu passaste. Fiz 290 quilos. 290 quilos de spin não é fácil. Pois, eu há pouco tempo meti um desafio no Instagram. Meti-me a fazer o spin, tenho spin aqui em casa, e perguntei qual é o meu recorde pessoal. Ninguém adivinhou. E entretanto o Francisco Belo mandou-me uma mensagem a dizer: eu não sei, mas se tu adivinhares o meu, eu ofereço-te uma camisola autografada. E eu assim, bem, eu uma vez vi o Herédio a fazer 160 quilos. Como és mais forte, para aí 200, e eu, não, muito mais. E eu, o quê? Estive ali a pensar, não é? Eu não vou dizer. E eu tinha um recorde pessoal sem a esponja e com a esponja. E ele disse-me que com a esponja tinha 300 quilos. Foi muito recentemente, foi agora. Mas sim, eu fiquei louco, porque nunca pensei. Eu fiz 290 quilos e achei que mais do que aquilo já não era necessário, já era um exagero. Fiz bastante dinâmica, até fiz muito dinâmica, até fiz muito rápido. Agora ter que subir aos 300 e tal, é muito arriscado e é muito perigoso e não faz sentido. Na verdade, não faz sentido. E tu, quanto é que achas que eu tenho no spin? Pega assim bem no peso, já fiz salto com vara. Então fazes para aí 130 quilos. Era bom. Não, tenho 95. É sério. Júnior. Saltador à vara, só. Os saltadores à vara são bons do supino, têm que suportar o corpo todo e projetar. Exatamente, mas como eu sou um levezinho, tenho 64 quilos, por isso. Pronto, eu pensava que pesavas para aí 70 ou 80 quilos. Olha, agora falando em lendas, porque estávamos a falar da lenda do Fernando Alves e depois de outras lendas como o Bispo e o João Pires, há uma lenda que tu atiraste uma garrafa de uma ponta à outra na nave de espinho. É verdade? Sim, de uma bancada à outra? É possível. Eu quando era júnior, era muito maluco, eu fazia um monte de coisas. Ninguém me podia desafiar para nada que eu ia lá e tinha que fazer. E também foi um desafio desses que tu levou aos 400? Não, isso foi mais a ambição de ganhar um campeonato com 6 atletas. Nesse ano
Foi o Campeonato Nacional de Júniores. Nós éramos 6 atletas e para podermos ganhar o campeonato tínhamos que ir à estafeta. E já não tínhamos, e pronto, não havia atletas suficiente, porque dos poucos que haviam, alguns já tinham feito 3 provas, e então, para não perdermos na altura para o Benfica, desafiaram-me, vamos fazer os 4x400, que é para ganhar, só temos que acabar em quarto, ou uma coisa assim, ou tínhamos que fazer, não sei se era 2 pontos, ou 1 ponto, ou uma coisa assim. E eu, bora, vamos lá, vamos nessa. Eu fiz o segundo percurso, burro, o mais longo, também não sabia na altura, e tudo correu lindamente até aos 300 metros. E eu lembro, eu nunca mais me esqueço, eu aos 300 metros começo assim a olhar lá para o fundo e penso assim, fogo, os 400istas são uns maricas do caraças, meu. Estão sempre a queixar ácido lácteo, não sei o quê, não sei o que mais. Estou aqui, fui de sapatilhas, nem sequer tinha ténis de bicos. E fui ali num bom ritmo, ainda passei 2 miúdos, fui ali num bom ritmo, ali aos 300. Depois entro na curva, nos 300, entro na curva e a minha estratégia foi sempre subir um bocadinho até à pista 3 e depois apanhar balanço. Que era aos 310 tudo mudou. Começa a curva. Não, mal comecei assim a subir, eu comecei a sentir uma coisa muito estranha. Pronto, também estou cansado, né? É normal. Depois de repente comecei a sentir as costas a ficarem assim muito tensas. Pronto, é normal, estou cansado já, competi. Depois os glúteos começaram a prender. Mas o que é que se passa? O que é isto, meu? De repente, pernas. Perdi o controle todo do corpo. Deu-me um estouro, parecia que estava, não sei. Parecia que estava a bufar de todos os lados. Não conseguia coordenar os braços, já tinha os braços todos coisas, já estava todo preso. E eu lembro-me de ver e ouvir, na altura, muitos 400istas nos treinos e não sei o quê, e sempre a dizer, levanta os joelhos e deixa aí, não trava. E eu só queria era levantar os joelhos, que era para fazer uma passada maior e para não travar. Aos últimos 50 metros, passei tão mal. Estava quase a chorar, porque não estava a perceber o que é que se estava a passar com o meu corpo. Estava completamente desorientado. Comecei a sentir o corpo a arder em todo o lado. Depois, finalmente, eu entrego o testemunho. Tinha o colchão de salto e altura logo ali ao lado. Caí em cima do colchão. Eu pensava que ia morrer. Depois desse momento para a frente, eu tenho uma memória turva. Não sei bem o que aconteceu. Só me lembro de vir um massagista a correr, pegar em mim e dizer, bora, vamos. E de me deitar na marquesa e de começar a massajar-me as pernas. Depois disso já não me lembro mais nada. Sei que vomitei, diziam que parecia um repuxo, que vomitei o homem todo, e vomitei a marquesa, e vomitei a sala, e que estava mesmo a pedir para me matarem, coisas assim, que estava a sofrer. Foi das coisas mais difíceis que eu passei no atletismo, foi fazer 4x400. Mas tu deitaste ali no colchão porque era a tua paixão. Não, em altura. Não sei, eu estava ali, já estava a ir para não cair no meio da pista. Sim. Quis sair, mas eu queria sair para a zona depois do colchão. Lembras-te lá em Espinho? O colchão de salto era ali ao lado da meta. Eu caí em cima do colchão e pronto, e já não te recordas. Já não me recordo mais. Outra lenda. É verdade que saltaste 4 metros na vara? É verdade. Treinava com o Oliveira e Silva. Foi numa prova
naquela altura fazia-se muitas provas ali em Belém, ali naquele jardim em Belém. Montavam ali o colchão, metiam aquela plataforma. Na altura, o Oliveira e Silva, quando eu treinei com ele, pronto, era treinador de salto à vara e de lançamentos. E então muitos dos nossos treinos, e pronto, como aquilo era radical, e a coisa da vara, e aquela projeção toda, saltei 4 metros na vara. Eu digo isso a algumas pessoas, nem toda a gente acredita, mas a verdade é que sim senhor, eu salto à vara em Belém, ali numa prova qualquer, numa promoção qualquer do atletismo, já nem me recordo nem qual foi a altura. E olha, e outra lenda, eras aquele que comia mais quando ias com a malta do CAR ao Porcão? Sim, eu sempre comi muito. Aliás, eu tenho um recorde que eu estabeleci no Foz, no Foz Mundial, na Rússia. Eu comi 10 menus Big Macs. Houve uma vez à noite que já nós tínhamos jantado, porque jantávamos sempre todos juntos, todos em equipa, e então acho que íamos lá comer um gelado, uma coisa. Eu ia com umas atletas portuguesas, acho que era a Jéssica Augusto, aí depois mais malta que eu já não me recordo. E estavam uns americanos, os miúdos americanos, a fazerem apostas quem é que comia mais. Eu achei piada aquilo, fiquei lá sentado a ver, ria-me e tal, porque eu aprendi a falar inglês muito cedo e percebia bem aquilo que eles diziam e as expressões que eles utilizavam. E estavam lá a gozar com um rapaz que não tinha conseguido comer, e um deles desafiou-me: estás aí a rir-te o quê? Quantos é que tu consegues comer? Eu não sei lá, 10. E ele: não, maluco, não, és doido, não consegues comer 10. Eu disse: então vamos ver. Então mandaram vir 10 menus Big Macs, e eu só não bebi a última Coca-Cola, porque já não conseguia mais beber Coca-Cola. Porque o resto, já depois de jantar e jantar bem... E é verdade que tu não dormiste? Quase não dormi. Aliás, eu ainda hoje tenho muitos problemas com o sono. Desde muito novo que sempre tive muitas insónias. Eu era noitivago, eu passava a noite inteira a ouvir rádio, a ouvir o Cidade by Night, a ouvir o Oceano Pacífico. Uns dias ouvia uma, uns dias ouvia outra. E isso causava alguma preocupação aos meus pais, mas eu não dormia. E há fases da minha vida em que isso acontece. Por exemplo, até há pouco tempo, pronto, eu quando tive filhos já praticamente deixei de dormir. A minha filha, quando tinha 3 semanas de vida, teve uma espécie de uma convulsão e eu nunca mais consegui dormir. Eu tive que ir para o estrangeiro, eu depois disso tive a treinar em Inglaterra, maioritariamente só para ir poder descansar, porque eu não conseguia dormir, eu estava em casa, não conseguia dormir. A partir do primeiro mês, no final do primeiro mês da quarentena, voltou-me a acontecer isso, eu não dormia. Não tem necessariamente a ver com ansiedade, porque sinto-me tranquilo, sinto-me bem, houve fases da minha vida em que isso aconteceu, por esses motivos, mas é uma coisa que me acontece. Quando era miúdo, por exemplo, estágios, quando era juvenil, estágios, esquece lá isso, não dormia, era uma semana, íamos uma semana para o Algarve, né, um estágio no Algarve, eu não dormia, mas como eu também outros. Sim, mas Marco, estavas a dizer que tens dificuldades em dormir, mas isso não condiz com umas informações secretas que eu tive. Então, disseram-me que és o primeiro a ir para a cama nas passagens de ano. Isso é verdade. Isso já mais tarde, quando eu comecei a ter uma vida mais social, digamos assim. Normalmente, na passagem de ano, eu não tenho muita paciência. À meia-noite, faz-se a festa, e à 1h não tenho motivos nenhuns para estar em pé. Já fiz a festa, já passei o ano, já comi, não sou muito, não detesto aquela coisa de passagem de ano, beber até cair. Esquece, para mim não dá. Detesto começar o primeiro dia do ano a sentir-me ressacado e a sentir-me mal. Detesto. Por isso,
1 da manhã, 1h30, hora de dormir. Oh, Marco, mas outra lenda. A mim disseram que ninguém gostava muito de ser teu colega do quarto porque o teu palato e as paredes da faringe Eu gostam de tremer. ressonava muito mesmo. Eu durante muito tempo, e isso aí causava-me um desconforto muito grande. Pronto, era por mim, mas era porque incomodava muitas outras pessoas. Pá, eu detestava ficar sozinho nos quartos. Por exemplo, vou a uma competição ou vou a um estágio ou isso, pá, a malta precisa descansar. E lá por eu não descansar ou lá por eu não dormir, isso é o meu problema e eu tenho que o resolver. Mas agora estar responsável pelo mal-estar de outras pessoas, isso aí causava-me psicologicamente, afetava-me muito. Passado alguns anos as pessoas começaram a perceber, quando ia a estágios e quando ia a competições, toda a gente quer ficar sozinha, né? Porque é aquela cena do estrelato, mas eu nunca queria ficar sozinho, eu tinha que ficar sozinho para não incomodar as outras pessoas, mas ficava sempre muito, muito triste por ter que ficar sozinho. E é verdade que és o maior apaixonado mundial de salto em altura, a seguir ao Sr. Luís Leite? A seguir ao Luís Leite, não sei. Agora que do meu historial de campeonatos de Europa, do mundo e de Jogos Olímpicos, eu posso dizer que eu não falhei nenhuma final do salto em altura, nem nenhuma final dos 110 metros barreiras. Do lançamento do peso, não sei. Eu, se pudesse ter escolhido, assim, tinha sido saltador em altura. Para mim, pá, é que no lançamento do peso estás a projetar um engenho, uma coisa inanimada que vai. No salto à vara, estás a projetar o corpo, é o teu corpo, é verdade, mas tens ao auxílio de uma vara. Sim, sim. Agora, o salto em altura é a mais pura demonstração daquilo que é a destreza humana, um misto de força, de subtileza, tem ali muitos fatores que me deixam completamente apaixonados pelo salto em altura. Tenho muita pena de nós em Portugal não termos um saltador de 2,30 m. Está quase, está quase. Sim, já este inverno já tivemos um gajo, mas depois é sempre assim, quando as coisas estão todas a correr bem e nós achamos que o melhor do mundo vai acontecer, há sempre alguma coisa que nos puxa outra vez para a terra e nos faz lembrar aquilo que é a nossa insignificância, no fundo. Tu estavas a falar da habilidade, da destreza humana, mas também podes dizer que o salto em altura é uma paixão porque demonstras a tua habilidade, projetas o teu corpo, mas depois podes descansar ali um pouquinho no colchão. Normalmente tu depois de passares uma altura alta, quando te levantas é para festejar. Só se derrubares é que ficas lá um bocadinho, mas pronto. Não sei onde é que tu querias ir, não sei onde é que tu querias chegar, mas não vou dar. Colchão. Olha, mas para provar que és um apaixonado pelo salto em altura, tenho 3 perguntas. Quem foi o primeiro português a passar 2 metros? Eu acho que foi o Pessoa Ganso. Certo? A quem é que pertence o recorde nacional de salto em altura feminino? Feminino é entre a Naide e a Sónia. Sónia Carvalho, exatamente, que é a esposa de um barreirista, do Rui Paulo. E qual é o recorde mundial de salto em altura masculino? É 2,42. Não, 2,45, Soto Maior. É 45 ou é 40? É 45, não, 42 saltou o Brashim. Esse para mim, o Brashim, para mim, já devia estar a saltar 2,50 m. Mas pronto, olhem, em 3 errei uma, pronto, errei a principal. Mas 42 acho que é da pista coberta. Bem, esse eu não sei. E olhando para o treino de saltadores em altura e lançadores do peso como tu, qual é que achas que é o processo de treino mais difícil? Eu acho que à sua maneira cada um tem as suas dificuldades. Mas Marco, eu
convivo com atletas de alta competição já há alguns anos e há poucos que me impressionam. E tu és um daqueles que me impressiona, porque eu já cheguei a estar no carro e sair, por exemplo, à 1 ou às 2, e tu estás a começar o teu treino em perfeita solidão, sozinho, a lançar kettlebell de costa, costa, vais buscar o kettlebell, voltas para trás, lanças, vezes sem conta. Como é que te motivas? Como é que consegues passar isso tudo sozinho, em solidão? Porque isso é o caminho que a gente tem que percorrer para chegar onde quer chegar, no fundo. Naquele momento, epá, é super aborrecido, é chato, mas depois refugiamos-nos com a música, que é a nossa maior companhia, e saber que, ok, eu quero lançar 22 metros, ou quero lançar 21 metros, ou seja o que for, eu tenho que passar por ali. Esses treinos longos, chatos, de 100 e tal multilançamentos, de 200 e tal multilançamentos, tem que ser feito, é aquela coisa que tem que ser feito. É como um corredor, é como um maratonista que tem que fazer aqueles treinos de 20 quilómetros. Ou então um marchador, aquele que faz os 50 quilómetros, tem que fazer aquele treino longo que é os 40 e tal quilómetros. A coisa é a mesma coisa, tem que se fazer. Mas há algo que me fascina nos processos de treino, que é como é que chegamos à conclusão que temos de fazer X lançamentos, ou X repetições, ou X séries. E há uma frase que é atribuída ao Muhammad Ali, que ele dizia: eu não sei quantas repetições faço, eu só começo a contar depois de me sentir cansado. E tu, como é que sabes que é suficiente? Segues o plano de treino ou também tens ali alguma criatividade? Normalmente isto tem tudo as suas fórmulas. Há toda uma série de fórmulas que se têm que respeitar para se chegar também para não ser também overtraining, para não entrar em overtraining, também para não desgastar excessivamente as estruturas. Eu limito-me a cumprir, tenho mais ou menos uma ideia do tipo de progressão e se estiver lá nem sequer vou olhar para trás. Esse tipo de informação acho que é daquela que é para os técnicos e um dia, e se o dia que eu lá chegar, aí vou-me preocupar com esse tipo de coisas. Ok, Marco. Então agora vamos passar aqui para um ano marcante na tua vida, 2008, porque tu entraste para a história de Portugal por 2 vezes. Primeiro a nível desportivo, quando te tornaste o primeiro português a lançar acima de 20 metros e o primeiro português lançador de peso nos Jogos Olímpicos, e segundo, por aquilo que disseste publicamente. E as pessoas ficaram chateadas apenas porque tu derrubaste aquela crença nacional que já vinha dos tempos do viriato, que era deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer. Olhamos para ti e tu cresceste. Qual é que achas que foi o mais importante para ti? Passar os 20 metros e ir aos Jogos Olímpicos ou derrubares uma crença nacional? Eu acho que ambas tiveram muita importância naquilo que foi o desenvolvimento da minha carreira. Em primeiro lugar, porque na altura dizia-se muito que nunca na vida nenhum português vai lançar a 20 metros, nunca na vida nenhum português vai aos Jogos Olímpicos no lançamento do peso, e essa foi a principal crença que eu acho que deitei por terra e sinto muito orgulhoso por isso. Em relação àquilo que eu disse, acabei por... Claro que teve um impacto muito grande na minha carreira, para o bem e para o mal. Para o mal, tornou-te conhecido, não foi? Tornou-te conhecido. Porque sim, senão... acabou por me projetar, e eu na altura eu até achava isto um bocadinho ridículo, porque haviam muitos outros atletas que tinham sido campeões noutras modalidades, que tinham sido campeões da Europa, campeões do mundo, nas lutas, no kickboxing, em tantas outras coisas, que eram tão bons atletas e tinham tirado tão bons resultados, e a mim acabavam por me dar mais atenção, porque eu disse de manhã
que está-se bem na caminha. Ou seja, é tão estúpido, era tão estúpido na altura para mim, eu ser tão mais conhecido. Eu lembro na altura havia uma série de outras modalidades que tinham atletas que eram excepcionais, tinham tido resultados espetaculares e, no entanto, andavam a dar atenção a um gajo que dizia que ninguém gostava de estar na caminha. Estilo, era estúpido. E a parte má disso foi terem-me roubado um pedaço do meu sonho. Ou seja, eu fui aos Jogos Olímpicos para competir, mas ir aos Jogos Olímpicos é mais do que só a competição. É tudo aquilo que tu convives. Eu tenho recordações mágicas daqueles Jogos Olímpicos. Eu conheci o Roger Federer desses Jogos Olímpicos. Uma noite, eu tive com o Bolt na aldeia olímpica, ele às 2 e tal da manhã a fazer skippings num passeio lá no meio de 2 prédios, onde ele pensava que estava sozinho, e eu cheguei, sentei e fiquei a olhar, e ele chegou ao pé de mim e disse: o que é que foi? What? Eu disse: não, estou só a ver. Ele: ok. E continuou a fazer a coisa dele e foi-se embora. Ou seja, pequenas coisas que podiam-se ter multiplicado e me roubaram-me isso. Depois o mais... Viveste a medalha de ouro do Nelson ou já estavas cá? Já estava cá, eu vim-me embora 2 dias depois 2 dias depois não, eu competi, quando cheguei à aldeia olímpica informaram-me que no dia a seguir eu vinha-me embora. Olha, mas passado 12 anos, e há pouco tempo eu estava a comentar isso, tu continuas, não sei se te virem na rua, sabem, é o Marco Fortes, mas o teu nome é conhecido. Mas não é só pelas declarações. Eu acho que tinha uma justificação. É que depois do que aconteceu em Pequim, depois de 2008, eu acabei por provar as pessoas que estavam erradas em relação a mim, logo depois de chegar e quando me deram a oportunidade de falar e de explicar aquilo que tinha dito. E quando as pessoas também perceberam que no final eu acabei por ser um bocadinho o bode expiatório de tudo aquilo, as expectativas que tinham sido criadas não eram reais. Na verdade, quem devia ter sido expulso da aldeia olímpica não era um mero atleta que deu a sua vida inteira para lá estar, mas sim as pessoas que estavam numa posição em que deviam ter mais conhecimento, deviam estar melhor preparadas para ocupar determinados cargos e não estavam. E eram as cabeças deles é que deviam rolar. Mas, pronto, à parte disso, eu acho que aquilo que fez com que eu me tornasse uma pessoa mais conhecida foi o facto de ter provado o contrário do que muita gente dizia inicialmente. Este gajo é um mandrião que foi para ali com o dinheiro dos portugueses, não sei o quê, não sei o que mais. Eu qualifiquei-me para os Jogos Olímpicos. Eu recebi 300 euros de apoio quando diziam que eu tinha recebido 30 mil euros, que era 30 mil euros, que é supostamente o valor da pré-pol, mas que nunca nenhum atleta recebeu. Eu não me lembro, eu não conheço nenhum atleta que alguma vez tenha recebido na totalidade, mas eu acabo, e voltando ao assunto, eu acabo por provar às pessoas que eu não era toda aquela coisa negativa que eles diziam. Porquê? Porque continuei a melhorar. Eu tive uma fase ali de 2009 até 2011, durante a época de pista coberta e de pista, todos os fins de semana eu saía alguma coisa em relação a mim, alguma coisa que eu tinha feito. E também por as pessoas começarem a perceber também mais que isto não é tão linear quanto as pessoas pensam. Lá por eu ser aqui o melhor de Portugal, desde quando é que Portugal é líder de alguma coisa? De vez em quando conseguimos liderar algumas coisas, de tempos a tempos aparecem uns supers, as coisas são sempre assim um bocado... Parece que são por sorte, não é? Pois, infelizmente é, e muitas vezes eu acredito. Hoje posso dizer, que, e principalmente no atletismo, que a nossa modalidade foi-se desenvolvendo às costas de atletas que, por si só, se desenvolveram e chegaram a grandes resultados, mas depois, no final, tem que se partilhar os louros por todos, né?
Só alguns é que trabalham e depois no final não, isto é o atletismo, percebes? Sim, Infelizmente é assim, mas um dos fatores, ou para mim o fator principal de me ter tornado mais conhecido, era que consistentemente fui mostrando aparecias. resultados, fui mostrando, fui melhorando e estava lá sempre. Sim, esse é um dos fatores que eu tinha aqui. Tu continuaste a ir a grandes competições, quinto no Mundial, quinto no Europeu. No Campeonato da Europa de Pista Coberta fui finalista várias vezes, fiquei em quinto lugar 2 vezes, em anos terríveis, em anos horríveis para mim, em que, mesmo sabendo que as coisas iam correr mal, conseguir dar a volta e chegar a um quinto lugar, pá, foram muitas vitórias, mas foram vitórias que não se mediram com medalhas. Pois, mas Marco, nós podemos agora falar descontraídamente sobre o que aconteceu naquela altura, 2008, mas segundo o teu cunhado, ele revelou-me um segredo que pouca gente sabe, mas como estamos aqui, ninguém nos ouve, Vindo dele, então ninguém sabe. fica entre nós, fica entre nós. Ele disse-me que tu estavas tão afetado, tão deprimido, que numa ida familiar ao Aqua Show, tu tentaste te matar lá no Asa Delta. Pegaste numa boia e foste. Isso já foi muito mais tarde. Ele também é um tretas. Não, mano, pá, eu vi a morte, pá, eu vi a morte lá numa brincadeira lá no Aqua Show, lá no escorrega. Sim, aquilo Pá, é assim, não é? exatamente, aquilo, pronto, o pessoal desce e normalmente, pá, iam até a metade. E eu cravei as unhas daquilo para não saltar fora, para não sair fora daquilo, porque além de eu ser pesado, e sou pesado, Apanhaste ele ainda me empurrou e tanto lá o nadador Salvador que estava lá em cima desse coisa, disse: epá, eu nunca vi ninguém ir tão lá acima. Ou seja, eu cheguei à ponta, eu tive a 20 centímetros de cair lá para baixo e eu sei que é dessa distância porque eu consegui ver a relva. Eu cheguei lá acima e estava assim a olhar lá para baixo. Eu, pronto, vou morrer. Foi nunca mais. Isso estragou-me as férias todas. Essa ida ao Aqua Show. Isto foi logo no início do dia. E o resto do dia já não quis andar a mais nada. Ia lá para a piscina dos miúdos, sentava-me lá um bocadinho para refrescar. a pensar, podia ter morrido. Um cagaço, pá. Que não, Nessa brincadeira, nesse Asa Delta, houve um colega meu de treino há uns anos que ia ficando lá. Porque o nadador Salvador mandou um miúdo antes do tempo e então eles chocaram assim em baixo, cabeça com cabeça, o gajo ficou em coma e vê tu bem, apareceu nos jornais e tudo, mas pronto, já fosse. Agora, vamos continuar em Jogos Olímpicos. Tu em Londres ficaste em 15º a muito poucos centímetros da final. O que é que faltou? Se faltou alguma coisa para naquele dia tu não apresentares os teus melhores lançamentos? História da minha vida. Nos meus melhores anos, os anos em que eu melhor estive, sempre que cheguei à fase final da época, tinha sempre algum problema físico. Em Daegu, eu só fui finalista em Daegu porque semanas antes, e a minha sorte foi semanas antes, eu tive um problema qualquer, tive que abrandar e muito os treinos. E, portanto, eu vou a esse campeonato do mundo, não levo expectativas nenhumas e acabo por ser finalista. O facto de ter estado parado mais tempo, ou mais tempo atrás, fez com que eu chegasse lá com alguma frescura, consegui ter alguns ganhos de força, entretanto, e consegui me apresentar bem, tanto que depois dessa competição em Daegu, saí de Daegu, fui diretamente para a final da Diamond League na Suíça e eu fiz a minha melhor série de sempre. O meu pior lançamento foi o primeiro e fiz 20,60 e 69 ou 68, depois fiz 20,70, 20,73, 20,76 e acabei
fiz 20-80, 20-83 e 20-86. Foi a minha melhor competição de sempre. Nas outras vezes tive sempre o azar, que era ali nas últimas 2 semanas, na última semana tinha sempre algum problema. Mas o pior de todos foi no campeonato da Europa em 2014, quando eu me lesionei. Eu lesionei porque eu de manhã dei uma queda no círculo e devo ter feito uma distensãozinha no tendão rotiliano e depois à tarde, no último lançamento do aquecimento, rompi o tendão rotiliano e estava a lançar mesmo muito. Estava mesmo a lançar muito, a um nível que não envergonharia ninguém nos dias de hoje, e tendo em conta os resultados que hoje se anda a fazer, não ficaria muito aquém disso. E no último lançamento do aquecimento rompi o tendão rotiliano. Mesmo assim, ainda competi e fiquei em 5º lugar. Ou seja, nunca consegui chegar a uma competição dessas em pleno. Nunca consegui. E isso, infelizmente, é aquilo que mais me custa na minha carreira, é o facto de nunca ter conseguido chegar a uma competição em que estivesse bem, que tudo estivesse bem e pudesse estar ali e desfrutar, porque quando tu vais para lá desfrutar, E este ano havia Jogos Olímpicos que foram adiados. Estava no teu pensamento? Ainda é um sonho teu? O pensamento está sempre. Eu desde 2014 que estou a recuperar das mazelas que fui tendo. Primeiro foi o joelho. Também houve ali no caminho, houve uma série de escolhas que eu fiz e que eu assumi e sabia que poderiam correr mal e infelizmente não correram tão bem como eu gostaria. Foi fazer a mudança de treinador, depois entretanto parti a mão do lançamento, mais uma cirurgia que felizmente correu bem, mas a recuperação infelizmente não foi a melhor. Acabei por ter um artista a tratar de mim e a gente sabe como é que os artistas são. Uma coisa que era suposto demorar 2 meses, demoraram 18 meses. E acaba por ser muito, muito difícil. Este ano, finalmente, as coisas estavam-se a pintar de uma forma diferente e deu-se o Covid. E pronto. E mais uma contrariedade que, por mais vontade, e depois de todas estas contrariedades de não poder treinar, não conseguir fazer isto, não conseguir fazer aquilo, deixa um bocadinho em aberto aquilo que poderá ser o futuro. Agora, sonho e vontade sempre foi. A forma de qualificar é complicada, é diferente, é difícil, mas eu sentia-me capaz. Se tudo tivesse corrido bem, se não tivéssemos tido este problema com a pandemia, neste momento seria o momento em que estaríamos a mostrar se sim ou se sopas. Claro. Mas sim, mas é uma ambição e tem que ser, para quem já lá andou e para quem já esteve naquele nível, continuar aqui sem pensar nisso, não estamos aqui a fazer nada, percebes? Sim. Tu já és veterano, nunca pensaste competir nos Masters? Olha, este ano na pista coberta eu ia competir no Campeonato da Europa, era Campeonato da Europa, acho eu. Sim. Mas eu ainda não estava muito virado para aí. Ok. Claro que... Marco, no ano passado, 2019, uma das, se não a melhor prova de um campeonato do mundo foi o lançamento do peso. Se calhar foi a melhor competição de lançamento do peso de sempre. Foi sempre. Sim. E a minha pergunta é, se houvesse 12 finalistas e eles abrissem um lugar para alguém que pudesse pagar, quanto é que estarias disposto para pagar e participar naquela final? Não pagava. Isto é outra coisa. Preferias estar no público. E eu já tive esta discussão com algumas pessoas que não percebem ainda o quanto isto é especial, e as pessoas, não interessa quem, que dizem, e tal, e se ir aos Jogos Olímpicos, eu também posso ir aos Jogos Olímpicos. Apanho um avião, compro o bilhete e vou todos os dias aos Jogos Olímpicos. Eu disse, sim, é verdade,
podes ir aos Jogos Olímpicos, mas é uma coisa, é tu seres a pessoa, é uma pessoa que vai observar e vai ver. E outra coisa é tu seres o sangue que faz os Jogos Olímpicos vivos. Agora, pagar para poder estar ali a ver. É daquelas coisas que não têm preço. Não era a ver, era participar. Não, para participar. É uma coisa que não tens preço, tu tens que ganhar. Parece um bocadinho poético eu estar aqui a dizer isto, pode parecer da minha cara, mas as pessoas que vão ver vão pensar, este gajo é idiota. Mas não, aquilo é tão puro, é o desporto na sua mais nobre forma, e tu, para estares ali, tens que fazer parte dos eleitos. É mesmo isso. Bem, Marco, vamos agora à última fase, ou já ou nunca, em que eu digo uma afirmação e tu só dizes já ou nunca. Ok. Então vamos começar. Primeira, óbvia. Já faltaste a alguma prova matinal porque não conseguiste sair do colchão? Nunca. Já te sentiste pequenino à beira de matelões lá fora, nas competições? Já. Já olhaste para o palco em Ascensão e disseste para ti, epá, quem me dera voar como ele? Nunca. Nunca? E olha, quando eras jovem, solteirinho, já beneficiaste do mito que existe sobre o homem de descendência africana? Nunca. E olha, já te insultaram e tu Assobia para o lado. assobiaste para o lado? Lado. Tantas vezes. Já. Não. E última, já te tiveste a respirar fundo para não lançares alguém lá ao mar na praia urbana? Muitas vezes. Já Infelizmente, muitas vezes. infelizmente ainda há muito racismo cá, não é? Sim. Sim. É normal. Muita gente diz que cá em Portugal não há racismo, as pessoas não são racistas. Enganem-se completamente. Porque ao fim do dia, todas essas pessoas são capazes de chamar preto a um gajo qualquer. Ele levou ali aquele preto. Não é não poder chamar, é a forma como o fazem. Sim, sim. Esquecem-se que se calhar o facto de ser negro, muitas vezes as pessoas não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso aos melhores cuidados, não puderam se desenvolver e crescer da mesma forma que outras pessoas mais privilegiadas. Foi como o Fumo também me disse aqui, que em termos de oportunidades é para esquecer. Não é a mesma coisa, nem nunca vai ser, quer dizer, um dia, vamos esperar que isso chegue, que isso já não... Também daqui a uns anos, a velocidade com que se vê muitos mulatinhos aí hoje em dia, e cada vez se vê mais aí mulatinhos, pais negros com mães brancas e vice-versa, isto vai ser um país de mulatinhos daqui a 100 anos. Uma mistura. Por isso é aquilo que se espera, vamos ver. Muito bem, Marco. Muito obrigado por este tempinho que dispensaste aqui à Revista Lebre e espero que tenhas gostado. Sim, foi um prazer e foi divertido.